Bom dia a todos, segunda-feira, 27 de janeiro, estamos quase fechando o mês, última semana de janeiro, hein, pessoal? Como passou rápido esse mês? Estou aqui hoje com uma novidade, tá? Normalmente na segunda-feira pela manhã eu venho para falar dos indicadores do Boletim Focus. Porém, eu estive pensando um pouco e cheguei à seguinte conclusão. Bom, toda semana tem uma série, dezenas, às vezes até uma centena de indicadores econômicos importantes que são divulgados em todo o mundo. Não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, no Japão e assim por diante. Então eu pensei, bom, talvez fosse interessante toda segunda de manhã fazer alguma coisa, um boletim curtinho, não muito demorado, quando a gente pudesse mostrar quais são os indicadores que vão ser divulgados ao longo da semana em todo o mundo, e aí já encaixar também o Boletim Focus. E finalizando com algumas notícias pinçadas mais interessantes que podem afetar o nosso dia a dia como investidor, tá bom? Então é isso, a ideia é que não seja um boletim longo, no máximo 10 minutos, tá? E que nesses poucos minutos de manhã vocês podem ter informações que vão fazer a diferença no sentido de vocês estarem bem informados do que deverá acontecer em termos econômicos ao longo da semana, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Primeiro boletim do Monday Morning. E Monday Morning talvez seja o melhor nome que eu poderia dar para esse boletim, que o intuito é de segunda-feira, logo cedo, trazer esses dados para vocês. Então vamos lá, calendário econômico, pessoal. Ontem, domingo, né? Porque eles estão sempre um pouquinho na nossa frente. Alguns indicadores foram divulgados às 10h30 da noite lá na China. O PMI composto, e o que é o PMI? É o Purchasing Manager Index, tá? É o índice dos gerentes de compras que antevém, né, o comportamento da economia, né, através dos pedidos que eles têm em carteira e tudo mais, tá? Então o PMI composto, que é o índice dos gerentes de compras na China, que junta tanto a indústria como o comércio como serviços, ele anteriormente estava em 52,2, tá? É um índice de 0 a 100, onde acima de 50 é razoavelmente positivo, tá? Mostra um aquecimento ou vamos dizer assim, uma resposta positiva da economia, e abaixo de 50 é negativo, tá? Antevém uma queda, uma diminuição na atividade econômica. Então, o PMI composto que pega tudo, que no mês passado foi de 52,2, agora vem de 50,1, marginalmente positivo, mas quase no meio termo entre positivo e negativo, né? Já o PMI industrial, e aqui está o grande problema da China, que foi 50,1 no mês passado, esse mês veio com 49,1, caiu um ponto, o que mostra uma perspectiva pessimista, contracionista para a atividade produtiva, industrial na China, tá? E depois o PMI de não manufatura, tá? Que significa o seguinte, tudo menos a indústria, tudo menos produção, tá? Então aqui pega serviços financeiros, serviços em geral e comércio, que era de 52,2 no mês passado, agora veio com 50,2. Resumindo, os PMIs da China são marginais e no caso do industrial é negativo, tá? O que denota uma dificuldade da China em reativar sua economia. Calendário econômico da semana, agora entrando no Brasil, né? Já saíram os dados do Boletim Focus dessa semana e que nós vamos ver agora, tá? O IPCA, a inflação de 2025, que na semana passada estava previsto em 5,08% para esse ano, agora é de 5,50%. Uma aceleração grande, tá? Na perspectiva de inflação para esse mês. Quase 0,5% de aumento em uma semana, tá? Para 2026 também subiu um pouco, de 4,10% na semana passada, agora com uma inflação prevista em 2026 de 4,22%. E para 2027 manteve-se inalterada em 3,9%. O PIB subiu um pouquinho esse ano, passando de 2,04% de aumento do PIB, agora para 2,06% de aumento esse ano. Porém, para 2026, o PIB foi visto agora com um decréscimo de 1,77% para 1,72%. E para 2027, uma queda de 2% para 1,96%. Problemas aqui, pessoal. Inflação subindo muito forte para esse ano, PIB subindo muito timidamente, mas o grande problema, 2026, a inflação subindo, como eu mostrei, e o PIB caindo. E o PIB caindo, inflação subindo, num ano eleitoral, onde o governo aumenta os gastos, isso é inevitável, não aparecem indicadores caminhando na direção adequada para a gente ter um pouco mais de conforto. Acho que 2026 pode ser pior que 2025, e 2025 vai ser um ano difícil. Câmbio inalterado, tanto para 2025 como para 2026, mantém-se a previsão de fecharmos com R$6 por dólar. 2027 subiu um pouquinho, de 5,92 para 5,93 reais por dólar. Selic para esse ano, estimada a fechar em 15%. Aliás, nessa semana nós vamos ter divulgação da Selic pelo Banco Central na reunião do mês de janeiro. A previsão é que aumente 1% para 14,25%. Tá? Mas a previsão para o final desse ano é de 15%. Para 2026, a Selic aumentou. Tá? A expectativa do mercado não é mais uma Selic no ano que vem de 12,25%, mas agora de 12,50%. E aumentou também para 2027. Não é bom, hein, pessoal? De 10,25% para 10,38% em 2027. Estamos longe, muito longe de ter um dígito de Selic até o final de 2027, até esse momento. Vamos lá, calendário econômico. Saiu agora de manhã o indicador de confiança do consumidor divulgado pela FGV do mês de janeiro. Era de 92, tá? E agora é de 86,2. Veja que a confiança do consumidor caiu, pessoal. Caiu 5,8 pontos, de 92 para 86,2, tá? Foi uma queda bastante grande. Deve sair ainda hoje, não saiu até esse momento, a Receita Tributária Federal do mês de dezembro. O que significa isso? Quanto em bilhões de dólares, tá? Perdão, nós somos no Brasil, né? Quanto em bilhões de reais a Receita arrecadou com impostos em dezembro?
Em novembro, nós tivemos uma arrecadação de 209,2 bilhões de reais. Se você fizer isso vezes 12, você vai chegar em quase 2,4, 2,5 trilhões de reais de arrecadação no ano. Mas vamos ver como vem dezembro, tá? Ainda nessa segunda-feira, devem sair nos Estados Unidos os dados de licença de novas de construção de casas do mês de dezembro. No mês de novembro, foram 1,49 milhões de licenças para a construção de casas. Vejamos como vem o mês de dezembro. Isso é importante, porque a construção de casas e a venda de casas novas é um indicador bastante significativo para você aferir para onde vai a economia americana. Também vai sair, portanto, a de venda de casas novas, tá? Que no mês de novembro foi de 644 mil novas casas, e nós vamos saber hoje qual foi o indicador de venda de casas novas para dezembro. Já na quarta-feira, amanhã, terça-feira, tem uma série de indicadores, mas não são tão significativos, tão importantes para a nossa finalidade aqui. Na quarta-feira, no dia 29, sai indicador de taxa de juros do Fed, né? A reunião do Fed é na terça e é na quarta, portanto, na quarta-feira, por volta de 18h30, deverá sair qual é a taxa de juros americana, que nesse momento é de 4,5% ao ano, e a previsão do mercado até esse momento é que ela se mantenha nesse nível. Quarta-feira ainda também vai sair a nossa taxa de juros Selic, né? Tem a reunião do Banco Central Americano e também tem a nossa aqui na terceira e quarta, portanto, a nossa também deve sair por volta de 18h30. Qual é a decisão da taxa de juros no Brasil, mas tudo indica que vai aumentar dos 12,25% para 13,25% nessa reunião. Na quinta-feira, uma série de indicadores, tá? Acho que tem uns 20 ou 30 que estão saindo, mas eu pensei aqui os mais importantes para nós. Quinta-feira, sai o PIB da França, da Alemanha e da zona do euro. Sai também o IGPM do Brasil, referente ao mês de janeiro. Sai o nível de pedidos de desemprego nos Estados Unidos, tá? Sai também a prévia do PCI, do quarto trimestre dos Estados Unidos. E o que é o PCI? Isso aqui é importante, pessoal. O PCE é um índice de preço de despesas de consumos pessoal nos Estados Unidos, tá? Do cidadão ou da família, tá? E abrange uma ampla gama de bens e serviços, fornecendo uma visão geral dos preços de coisas que são compradas diretamente pelas famílias, tá? Então, ele é o indicador preferido do Fed para avaliar como anda a inflação americana. Então, nós vamos ter a prévia do PCE do quarto trimestre dos Estados Unidos e também do PIB americano vai sair, tá? A prévia nessa quinta-feira. Na sexta-feira, nós temos o índice de preço ao consumidor, tá? O IPC, e o IPP, o índice de preços ao produtor na França e na Alemanha. Sairá também a taxa de desemprego de janeiro na Alemanha e a taxa de desemprego de dezembro no Brasil. Então, esses são os principais indicadores que nós vamos acompanhar essa semana aqui. Também a semana passada começou a divulgação dos resultados das empresas nos Estados Unidos. Na semana passada, muitos bancos divulgaram seus resultados, todos eles, a maioria deles vieram bem acima das expectativas. E nesse momento, os analistas dos Estados Unidos estão projetando que durante esse ano os lucros dos bancos serão 7% em média acima de 2024. É uma alta bastante significativa, tá? Porém, temos novos balanços esta semana aqui. Hoje, segunda-feira, sai o balanço da AT&T, da AT&T. Na terça-feira, amanhã, sai da Boeing, da Lockheed Martin, da Starbucks e da General Motors. Na quarta-feira, aí tem as Big Techs, hein? Microsoft, Meta, Tesla, IBM e Qualcomm. Na quinta, Apple, Amazon, Visa, Mastercard, Intel e Blackstone. E na sexta-feira, as petrolíferas americanas vão divulgar seus resultados. Tá? ExxonMobil, Chevron e também a Eaton irão divulgar resultados de Q4, último trimestre do ano de 2024. Notícia do Estadão, de sábado, dia 26 de janeiro. Economia dá sinais de desaceleração e recessão técnica entra no radar do mercado aqui no Brasil. Então, vamos lá. A série de indicadores fracos divulgados nas últimas semanas, algum deles abaixo das expectativas, trouxe sinais de perda de tração da atividade econômica no Brasil, sugerindo uma possível inflexão, e aí já existe a perspectiva de uma recessão técnica, isto é, 2 trimestres consecutivos de contração no produto interno bruto, no nosso PIB, tá? Isso ainda não é um consenso de mercado, mas a cada semana mais instituições começam a compartilhar esse sentimento, tá? Entre elas, nesse momento, Bradesco, Ativa Investimentos, Monte Bravo, Nova Futura, Tendências e IBV, tá? Então, dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, desde a última semana do mês passado, desde a última semana de dezembro, mostraram que as vendas no varejo e o volume de serviços prestados caíram mais do que o esperado. O Brasil também não gerou em novembro tantas vagas de emprego com carteira assinada como os economistas previam. Foram 106,6 mil vagas de carteira novas de carteira assinada, contra uma expectativa de 125 mil novas vagas, né? Da mesma forma, na indústria, a produção acumulou uma queda de 0,8% nas últimas 2 medições do IBGE, de outubro e novembro.
São dados que suscitam leituras entre os analistas de que o ritmo de crescimento da economia brasileira acima do seu potencial parece ter se esgotado, tá? A tendência é de desaceleração que provavelmente se apresentará de forma gradual no último resultado do PIB de 2024 e deve ser interrompida ou ofuscada nesse primeiro trimestre do ano pelo impulso da safra recorde de grãos, tá? Em especial a soja no primeiro trimestre. Ao contrário do ano passado, que eu não sei se vocês lembram, onde houve uma quebra de safra, né? Mas esse ano aqui parece que haverá um recorde que pode atenuar ou jogar um pouquinho para frente aí, talvez para o segundo trimestre, essa expectativa de recessão técnica, ou seja, de termos 2 trimestres, talvez o segundo e o terceiro desse ano, com um decréscimo do PIB brasileiro. É isso, vamos ver, então vamos acompanhar como é que isso se desenvolve. Mais uma notícia do Estadão, também do sábado. Moody's eleva, a Moody's, né, a agência de rating, eleva o rating da Argentina para CAA3, né, passando agora para uma perspectiva positiva para os próximos períodos. A Moody's reconhece os resultados dos fortes ajustes feitos pela administração de Javier Milei. As mudanças refletem a visão da agência de avaliação de risco de que a mudança de política vigorosa do governo permitiu um ajuste fiscal e monetário que está ajudando a lidar com os desequilíbrios econômicos e estabilizar as finanças externas, diminuindo a probabilidade de um evento de crédito, ou seja, de um default, né? A perspectiva positiva reflete o potencial de alta para as classificações futuras, diz a Moody's, citando que a Argentina continua a se mover em direção à próxima fase de seu ajuste macroeconômico. Entre aspas, disse a Moody's, uma transição ordenada para uma conta de capital mais aberta seria consistente com classificações mais altas. Tá? A Moody's salientou que os fundamentos de crédito da Argentina melhoraram no ano passado, como resultado dos ajustes políticos eficazes e contundentes que levaram à estabilização do ambiente macroeconômico. Segundo a Moody's, a administração de Milei promoveu um ajuste fiscal decisivo, puxa, que inveja, hein? Juntamente com medidas para interromper o financiamento monetário, que se mostraram eficazes no tratamento dos equilíbrios, tá? Dos desequilíbrios, perdão. Então é isso, vocês veem que nós temos exemplos muito perto de casa aqui, de coisas que deram muito erradas e que nós estamos fazendo igual, mas que podem ser corrigidas até a curto prazo, até rapidamente, e mudar a perspectiva do mercado com relação ao nosso país. Esperamos que, em algum momento, o nosso governo, né, abra os olhos e veja que isso é uma necessidade premente e inevitável. Sobre o dólar, pessoal, o índice DXY, que mede a força do dólar perante uma série de outras, uma cesta de moedas fortes mundiais, teve queda de 1,04% na semana passada e no mês, em 30 dias, acumulou uma queda de 0,7%. Esse índice DXY ele é composto por um mix, né, em uma determinada proporção de 6 moedas, que são o euro, o dólar canadense, o iene japonês, a libra esterlina, a coroa sueca e o franco suíço. Né? E esse índice procura avaliar, ele indica se o dólar está ganhando espaço perante essas moedas, ficando mais forte, ou se ele está ficando mais fraco. E tem ficado mais fraco nesses últimos tempos. Tá? Então, olha só para vocês terem uma ideia. O dólar abriu esta semana instável, variando entre ganhos e perdas contra as principais divisas internacionais, tá? Com o mercado repercutindo uma solução de inteligência artificial mais barata na China, o que pode impactar os negócios de inteligência artificial nos Estados Unidos, tá? Entretanto, nessa semana, as atenções dos investidores no mercado de câmbio estarão voltadas para 2 eventos de grande envergadura, tá? Primeiro, as decisões de juros do Federal Reserve, né, do Banco Central americano, que deve sair na quarta-feira, e também do Banco Central Europeu. Por quê? Porque se o Banco Central Europeu, vamos dizer assim, tiver dados mais positivos comparados aos do Fed, pode fortalecer o euro e isso pode fazer com que o dólar frente às outras moedas ou com que o índice DXY recue ainda mais. Tá? Porém, a médio prazo, a expectativa é de que o governo Trump consiga realmente dar, vamos dizer assim, um turbo aí, né, dar um up na economia americana. E eu acho que a médio prazo, né, falando em 1 ano ou 2, a tendência é do dólar ficar mais forte sim. Porém, nesse momento, o dólar vem perdendo força frente a outras moedas fortes, e não só frente a moedas fortes, frente a uma série de moedas de países em desenvolvimento, dentre eles o Brasil, tá? Então ele ficou um pouco mais fraco, não só, né, em função dessa situação específica do dólar, mas também as fortes vendas de dólar que estão sendo feitas desde dezembro pelo nosso Banco Central, né? Estima-se aí que entre 7% das reservas que foram usadas para colocar mais dólar no mercado no mês de dezembro, outros 3, 4 ou 5% já tenham sido usados em janeiro também. Então imagine que em 2 meses a gente pode ter gasto aí perto de 10% das divisas para tentar sustentar o preço do dólar um pouco para baixo. O que eu não sei se é uma medida inteligente a médio e longo prazo. Se você não fizer ajustes realmente necessários na nossa economia, você vai queimar reserva ad eterno sem fazer realmente com que o real esteja mais forte, mas atuando de uma forma um pouco, vamos dizer assim, artificial para fazer esse controle, tá? É isso, pessoal.
Por hoje eu fico por aqui, né? Meu compromisso é dar algumas notícias e falar sobre os indicadores da semana de uma forma rápida e sucinta. E nos vemos ao longo da semana aí, se qualquer coisa de maior vulto acontecer, que justifica a gente voltar a conversar aqui. Grande abraço a todos e tenhamos uma boa semana, pessoal. Até logo.